Olá, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindas e bem-vindos para mais essa live hoje, sabadão, né? Que massa estar aqui com vocês. É sempre uma alegria poder estar aqui nesse projeto live todo dia às 20h22. Está sendo uma riqueza para mim. Assim, sem tamanho, na verdade. Toda vez que eu venho aqui e realizo uma live e levo algo para alguém, algo que me serviu e que serve a minha família, é um passo a mais que eu dou nessa caminhada aí também de retornar para o meu lugar de pequena, lá com a minha mamãe e com o meu papai, que é a nossa verdadeira jornada do herói e da heroína. Tá bom? Então sejam bem-vindos. Maria, nome da minha mãe também, Léo. Ah, que legal! De onde é sua mãe, Léo? Eu sei que no Nordeste é muito José, Maria, João. Boa noite, Deja. Boa noite, Nara. Maria, virei sua fã. Grata! Que bom! Me perguntaram um dia desses assim, Maria, o que você faz? Então eu parei um pouquinho e perguntei, bom, além de ser dona de casa, cuidar de mim, do meu marido, das crianças, eu ajudo as pessoas a se reconciliarem. Então, quando eu falei isso encheu meu coração de alegria, porque hoje, né, fiquei observando hoje os meus movimentos internos com relação à minha mãe, que já não está mais aqui nesse plano, né, já faleceu, e eu fiquei assim, muito tocada, né, por falar sobre esse tema e me vieram várias percepções. Então, uma das percepções que me veio hoje foi a seguinte: quando eu ajudo as pessoas a se reconciliarem com a sua mamãe, eu fico mais perto da minha também. Então, quando eu olho para minha mãe, ela se alegra, e quando eu olho para as mães de vocês, eu também vejo que elas se alegram. Então, meu coração fica cheio que transborda. Então, é com essa reflexão que eu gostaria de iniciar essa live hoje, tá? Já tá cheia de emoção aqui no meu coração. Ah, Léo, legal, sua mãe é de Minas. Eu achei que fosse do Nordeste, porque Nordeste tem muitas Marias. Mas Maria, né, é universal, né, por conta da Maria, mãe de Jesus. Nora, você está me ajudando a ver melhor meu relacionamento, casamento com meu esposo. Ah, que bom, Nara. Eu me alegro muito com isso, porque eu sei que ter bons relacionamentos é viver um céu aqui na Terra. Eu acredito que se houver um céu é quando a gente tem boas relações, em especial com as pessoas que são mais próximas de nós. E ter um bom relacionamento com o nosso parceiro, que é com quem a gente está ali a maior parte do tempo, isso não tem preço, né? Como dizem, todo o resto você pode pagar com cartão, mas isso não tem preço, isso é realmente maravilhoso. Eu digo isso porque é um caminho que eu tenho percorrido e eu posso falar com muita certeza, com muita clareza. Estou acompanhando suas lives, estou amando. Sou mãe, avó e daqui a alguns dias bisavó. Caramba! Que honra! Que honra! Muito obrigada. É Carmen seu nome, tá? Carmo Tourino. Nossa, que maravilha, muito bom. Oi, Fran, seja bem-vinda. Minha mãe tem Maria Isolda. Olha só! Muitas Marias, né? Que legal, gente, muito bom. Então sejam todas bem-vindas, bem-vindos, os rapazes. E só gostaria de lembrar para vocês que já chegaram que hoje a gente postou o nosso primeiro vídeo lá no YouTube desse novo programa nosso, que é hashtag Buscando Soluções, onde a gente responde as perguntas que vocês nos fazem no privado. Então eu já estou fazendo uma lista das novas perguntas que a gente vai postar no próximo sábado.
mas o vídeo do primeiro episódio foi postado hoje. Tá lá no canal do YouTube, na nossa escola de constelação familiar BSB. E que também nós criamos um canal no Telegram, onde a gente também posta conteúdo, posta percepções, posta dicas acerca dessa arte de se relacionar, que ao meu ver, e aqui do Jacques também, é a arte mais importante, né? Como o próprio criador dessa abordagem fala, ele diz que se relacionar é uma arte, e como toda arte pode ser aprendida, deve ser aprendida. Então é essa a nossa missão aí, ajudar vocês a se relacionarem cada vez melhor. Agora, antes de entrar nessa live, uma aluna de umas turmas passadas me fez uma pergunta. E assim, algo muito simples para mim, que sou treinada nessa arte de se relacionar, mas que para ela estava difícil de enxergar. Então, às vezes é isso, um detalhezinho nos ajuda a dar vários passos aí num círculo de relacionamento, tá bom? Então a Laila tá aqui dizendo, estou me reconciliando com muitas pessoas desde que te conheci, Maria, sou muito grata. Eu que agradeço, Laila, pela oportunidade de poder servir, porque sem vocês aí do outro lado, sem vocês assistindo as lives, sem vocês para fazerem o curso, não existiria. Então, eu vejo, né, que todas as profissões, o objetivo é servir ao outro, né? Se não houver pessoas que necessitem daquilo que a gente tem para oferecer, então não faz sentido o nosso trabalho. Então, o meu trabalho só existe porque existem pessoas que precisam se relacionar melhor. Então, para mim é uma alegria, é uma riqueza. E estar aqui nessa live todos os dias para mim tem sido um aprendizado que vocês não têm ideia do quanto que eu aprendo com cada um de vocês que trazem algo, que fazem uma pergunta, que deixam um comentário lá no post. Então é sempre um aprendizado. Na verdade é uma troca aqui, tá bom? Oi, Ângela, boa noite. O Jacques está trabalhando hoje, Ângela, me deixou aqui. Hoje eu nem tenho o meu assistente para anotar as perguntas. Mas enfim, vamos lá. Como que a gente procede aqui, né? Cláudia, boa noite, tudo bom, Cláudia? A Cláudia é casada com um primo, seja bem-vinda, querida. Então, como que a gente procede aqui na live, né? Para quem nunca assistiu, para quem está chegando hoje. Eu vou falar um pouco sobre o tema de hoje específico, né? Que é a vida nos trata como nós tratamos a nossa mãe. E depois eu abro para perguntas. E ao final eu faço uma integração, que é um exercício de meditação junto com o exercício de percepção. Ontem eu tive relatos hoje de que na meditação de ontem, teve uma pessoa, né, uma aluna nossa, que ela sentiu mesmo sugando o leite da mãe. Então, realmente, a gente pode fazer isso no outro nível, no outro plano. A gente pode voltar mesmo no tempo, é quântico. A gente pode fazer. Então, foi muito legal. E uma outra pessoa entrou em contato comigo e falou que depois da meditação começou a sentir muita coceira nos seios. Então, eu perguntei para ela se ela tinha mamado. Ela falou que mamou bastante. Então, eu perguntei para ela se ela tinha filho, se ela já tinha amamentado. E ela falou que é uma dor dela, inclusive, porque ela ainda não conseguiu engravidar, né? Já tentou de algumas formas e ainda não conseguiu. Então, olha só que profundo, né? Que nível de profundidade uma meditação pode nos levar. Porque, olha só, os seios é onde a criança mama, né? Então, o corpo reage. Então, é basicamente isso. Maria, estou na luta pela restauração de meu casamento. Olho com amor as atividades dele, porque é a história dele, e aprendendo muito com as suas lives. Que bom, que bom. É maravilhoso quando a gente tem a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, né? De desenvolver a empatia, de ver que cada um traz a sua história e de que se o outro não faz determinadas coisas que nós queremos que ele faça, é porque ele também não dá conta. Porque se ele fizer aquilo só para nos agradar, ele vai estar ferindo a integridade dele, vai estar ferindo a lealdade dele lá ao próprio sistema. Então, é preciso saber realmente lidar com isso daí
para que essa engrenagem chamada relacionamento flua bem, né? Cada coisa vá para o seu lugar. Então vamos lá, né? Tem uma pergunta aqui que foi feita na live de ontem, que é o seguinte, que eu não consegui responder, que foi uma mãe que obriga a filha a se prostituir. Como resolver? Então, assim, no olhar sistêmico, né, a questão legal aqui tem que ver, né, se é uma filha de menor, como que é isso, né? A questão legal eu não entro nesse âmbito porque eu não entendo nada disso. Mas numa visão sistêmica, em primeiro lugar que eu olho é para essa mãe. Qual é a dinâmica que essa mãe está presa, né? Porque, veja bem, uma mãe que leva uma filha para se prostituir. Para onde essa mulher está olhando? Ela não está olhando para a filha. Ela está presa a alguma dinâmica. Uma vez uma mulher foi constelar e trouxe essa questão da prostituição na família, né? Que ela tinha instintos de prostituição. Ela sentia isso e acabava que ela tinha muitos homens por conta desse movimento. Então, quando foi colocada a constelação, foi observado que ela estava vinculada a uma antepassada que no período da guerra ela teve que se prostituir para ajudar na vida, né? Para trazer alimentos para casa para os próprios sobrinhos. Então, essa mulher, por ser uma prostituta, depois ela ficou completamente excluída. Então, algumas gerações depois, essa mulher vem identificada com essa antepassada e tem esses instintos de se prostituir. Então, ela faz de uma outra forma, mas por lealdade. Então, assim, uma mãe que faz isso, provavelmente ela não está olhando para a filha, ela está olhando para alguém do sistema. Então, assim, com essa visão sistêmica, a gente não julga. Mas aí tem que ver a questão legal, se essa criança é de menor, e aí a questão legal, cada um precisa arcar com as consequências daquilo que faz. Tá bom? Então, assim, o que eu posso dizer nesse momento acerca disso é isso. Aí teria que olhar no campo, numa constelação, para ver o que atua aí no mais profundo. Tá bom? Então vamos lá, a temática de hoje que eu trago é: a vida nos trata como nós tratamos a nossa mãe. E isso é uma constatação do Bert Hellinger aí com esse trabalho, onde ele observou que muitas mulheres, né, em especial as mulheres, que levavam dificuldades nos seus relacionamentos, nos círculos de relacionamentos, com a profissão, com o parceiro, com filhos, casos de doenças, estava relacionado com a forma que ela se relacionava com a própria mãe. Então, você pode me dizer assim: Maria, mas eu não tenho nenhum problema com a minha mãe, eu respeito a minha mãe, eu peço bênção à minha mãe e tá tudo certo, eu não tenho problema com a minha mãe. E aí tudo bem, eu acredito, mas a gente precisa olhar os sintomas. Estamos tendo alguma dificuldade em algum círculo de relacionamento, seja ele com a profissão, com o sucesso, seja ele com o parceiro, seja ele com os filhos, seja uma dificuldade de se relacionar consigo mesmo. Porque às vezes a nossa maior dificuldade é se relacionar conosco, né? É a forma que nós nos olhamos, a forma que nós nos julgamos, a forma que nós nos criticamos. E a partir desses sintomas, a gente pode começar a observar quais são os sentimentos que eu tenho com relação à minha mãe. E é muito importante a gente conseguir entrar em contato com isso e admitir que sente isso. E eu vou contar uma história para vocês. Eu nunca tive problema com a minha mãe, né? Quando me convidaram para
e conhecer esse trabalho das constelações familiares, eu falava assim, ai gente, que coisa chata, eu não tenho problema nenhum na minha vida. Então, acabou que eu fui e quando eu comecei a adentrar nesse mundo, né, do olhar com uma nova lente, de olhar com essa visão mais ampla, de ser convidada a olhar sem julgamento, aí eu comecei a observar como eu olhava para minha mãe, também para o meu pai, mas o tema hoje, a temática de hoje é a nossa mãe, então a gente vai focar nisso. Então, eu me deparei, olha só, quando eu vou voltar um pouquinho aqui no tempo, talvez alguns de vocês já tenham ouvido essa história, outros ainda não, mas eu preciso voltar e contar essa história. Eu saí de casa, eu tinha 12 anos, para sair do interior do Ceará para vir morar em Brasília aqui com os meus irmãos. Eu não queria vir, né? Eu era muito apegada à minha mãe, então assim, eu até costumo brincar que eu era o rabinho da minha mãe. Tudo que a minha mãe ia fazer, eu estava ali do lado dela. E tudo que ela precisava que fosse feito, ela mandava eu fazer. Eu era a menina de recado. E por que ela me mandava? Porque não tinha tempo ruim para mim. Ela me mandava, eu já ia. E eu sempre gostei muito de movimento, né, de atividade física. E lá no interior não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha carro, não tinha nada. Era tudo a pé. Então eu resolvia tudo a pé. Então as casas eram longe na época, né? Era um vilarejo bem pequenininho. Hoje já está bem povoado, mas na época era tudo longe assim as casas. Então a mamãe dizia assim: minha filha, vai dar um recado para tal pessoa. Você chegue lá, dê o recado e volte. Então eu fazia igual a mamãe dizia. Então a gente não tinha dificuldade de relacionamento. Eu era xodó com a minha mãe. Então, quando ela falou para mim, quando o meu irmão, que já morava aqui em Brasília, chegou lá e perguntou para ela se ela deixaria eu morar aqui com eles, para eu vir estudar. E aí ela foi conversar com o papai, e o papai dizia que, né, antigamente o papai dizia que filha dele não saía de casa para morar fora, só saía se fosse casada. Então a mamãe foi lá. Eu sou do Ceará, minha mãe é de lá. Então minha mãe foi lá, conversou com meu pai e meu pai acabou concordando, né, que eu viesse para Brasília. Só que eu não queria vir para Brasília. Eu queria ficar lá no interior. Então a mamãe chegou para mim e falou assim: minha filha, eu vou levar você lá para Brasília, você vai ajudar seus irmãos nas tarefas de casa e vai estudar também. Né? Então ela falou primeiro de ajudar os irmãos. Então ela falou assim: se você não se acostumar, tá cortando muito? Aqui para mim não tá, gente. Então confere aí sua internet, Maristela, porque a minha aqui tá tranquila. Pessoal, vocês que estão aí em outro lugar, tá cortando? Me fala aí. Tá? Deixa eu ligar aqui também o meu 4G para ver se... Porque aí, se for uma internet que tá ruim, a outra já... Pronto, já liguei tudo que é internet aqui, que é para não ter problema. Vê se melhorou aí, Maristela. Então, o que acontece? Nessa minha vida... Aí a mamãe disse assim: então, se você não acostumar... Beleza, gente, obrigada. Se você não se acostumar, o seu pai vai te buscar. Então, eu confiante, né? Eu falei, poxa, o meu pai vai me buscar, então beleza. Então eu vou tranquila, vou-me embora. Então, só que lá no fundo eu não queria vir, mas eu tive que vir. Minha mãe me trouxe. E olha que interessante, gente. A gente falou ontem na live sobre o movimento interrompido, né? Então, a partir do momento que a minha mãe me trouxe para cá, algo se rompeu dentro de mim com relação à minha mãe. E também acredito que com relação ao meu pai. Então, naquele momento ali, eu me desconectei da minha mãe. E a partir dali, quando eu cheguei aqui em Brasília, eu só queria que ela fosse embora.
Eu não queria mais. Olha só, eu demorei muitos anos para conseguir admitir isso, igual eu tô falando aqui para vocês. Eu queria que a minha mãe fosse embora. E aí ela foi demorando porque ela acabou tendo que fazer um tratamento porque nasceu um nódulo no seio dela. E ela foi-se embora. Depois de um tempo, acho que ela ficou aqui uns 2 meses que ela foi embora. E eu já doida que ela fosse embora porque eu queria ficar livre. Era como se o meu interior dissesse assim, ah, você me trouxe, a senhora me trouxe, então agora também eu não quero mais saber da senhora. E o que aconteceu com isso, né? Como é que isso foi, como que foi acontecendo esse afastamento? Então, eu fiquei 1 ano aqui, depois de 1 ano eu voltei lá para o interior para ver a mamãe. Eu não tinha vontade de ligar para ela, eu não tinha vontade de falar com ela, eu não sentia mais saudade dela no nível de consciência. Então, algo se partiu. Então, depois de 1 ano eu voltei lá, então eu já estava muito diferente com ela. Então, o que eu fui observando, né? Depois que eu já não abraçava minha mãe, o máximo que eu chegava perto era assim, pedia benção, benção mãe. E sim, era aquilo. Então eu ia e voltava e às vezes eu estava lá no interior com ela e eu ficava doida para voltar, para vir embora. E ela sentia isso. E ela ficava magoada com isso, mas aí às vezes ela não falava que estava magoada, mas às vezes ela comentava assim: você chegou agora e já quer voltar depois de 1 ano longe. Mas eu não entendia aquilo, eu não percebia o amor da minha mãe por mim, eu era totalmente cega. Então, o que foi acontecendo? Toda vez que eu ia lá, 1 ano depois era assim, um afastamento. Teve uma época que eu fiquei 5 anos sem ir visitar minha mãe. E eu achava isso uma vantagem. E como é que eu me sentia aqui, né? Aqui em Brasília? Eu me sentia uma folha seca, totalmente desconectada. E a vida só chibata. Então, começava um relacionamento, não dava certo. Começava a trabalhar quando eu estava conseguindo ter um sucesso ali, né? Às vezes quando eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos aqui, na Feira do Guará, vendendo roupa. Depois eu fui trabalhar no shopping, então, numa loja que chamava Pé do Atleta. E aí, eu fiquei 1 ano nessa loja. Quando eu ia ser promovida, o que eu fiz? Eu pedi conta. Eu fui embora. Então, assim, eu não conseguia me firmar no trabalho, eu não conseguia me firmar no relacionamento. Tive relacionamentos conflituosos, né? Assim, relacionamento de briga todo fim de semana, enfim. Era uma confusão a minha vida. Só que eu não sabia de nada e eu achava que era normal, era assim mesmo. Eu me lembro que uma vez a minha mãe marcou a viagem para cá, eu marquei uma viagem para lá. Então olha só que louco. A minha mãe de viagem marcada para cá, eu viajei para Fortaleza, fui a primeira vez que queria conhecer a praia. Então minha mãe estava vindo para cá e eu para lá. Tudo era uma forma de evitar encontrar minha mãe. Era uma forma de evitar o contato com ela. Então, mas eu não achava que eu tinha problema com a minha mãe, porque eu não brigava, eu não tinha nenhum, assim, não tinha briga, não tinha desobediência, assim, se ela falasse quando eu estava lá, eu fazia e tudo, mas internamente olha só, Maria, eu trabalhei lá também, que legal, que massa, os encontros. Só que internamente eu estava completamente desconectada da minha mãe. Aí foi quando eu conheci esse trabalho lá já em 2008, né? 2008 para 2009, e daí começou a vir à luz essa questão da mãe. Uma vez eu estava lendo um livro do Bert, eu não sei mais qual que é esse livro dele, e ele está lá num trabalho de um seminário, um workshop, eu não sei ao certo, e aí as pessoas iam constelando,
E todos os problemas que elas levavam, no final terminava essa pessoa diante da mãe. E quando ia olhar para a postura diante da mãe, essa pessoa estava com uma postura ou de afastamento, ou de arrogante, ou estava muito brava com a mãe. Sempre a constelação era com a pessoa e a mãe. Então uma representante olhou para o Bert e falou assim: eu posso fazer uma pergunta, né, na hora lá na rodada das perguntas? Ele falou sim. Ela falou: aqui nesse trabalho tudo termina em mãe? Ele falou: não. Aqui não termina em mãe, tudo começa com a mãe. Então eu comecei a estudar esse negócio e as fichas começaram a cair. E eu comecei a me observar com relação à minha mãe. Aí observando, o que foi que eu encontrei lá? Sim, eu conheci o Bert. Tive a honra de estar em 2 momentos com ele. Então, quando eu fui investigar dentro de mim e observar quais os sentimentos que eu tinha pela minha mãe, quando eu entrei em contato com isso, eu confesso para vocês que no início eu não admitia que sentia isso. Eu não admitia que eu tinha raiva da minha mãe, que eu tinha vergonha da minha mãe, que eu tinha um monte de queixas, de reclamações. E para fechar aqui o quadro dos sentimentos que eu tinha pela minha mãe, um dia eu estava fazendo um curso sobre mapeamento genético sistêmico celular. Nossa, é um nome complicado, né? E nesse trabalho o que era esse curso, né? Através de pontos no nosso corpo, ali esse cara que inventou essa abordagem, que criou, que percebeu, né? Através de um ponto que a gente apertasse no corpo, né? Dependendo do nível da dor, a gente poderia identificar um conflito. E daí, numa desses apertões de lugar, eu acho que foi aqui no meu dedo, veio lá um exercício para a gente fazer, que era eu diante da minha mãe. Então, uma colega representou a minha mãe para mim, então eu comecei a olhar para minha mãe e daí a pouco eu comecei a perceber qual era o sentimento que eu tinha em relação à minha mãe. E daí eu percebi que eu tinha pena da minha mãe. Minha mãe já estava velha e ela desenvolveu uma artrose no joelho bem severa, que ela caminhava com dificuldade, mas ela nunca deixou de resolver as coisas dela. Todo mundo falava: mãe, não vai para a cidade, porque a senhora pode ser atropelada numa travessia lá, os carros, muito trânsito. Ela não se rendeu, ela até o fim, ela que resolvia as coisas dela. Então, eu percebi com esse trabalho que eu tinha pena da minha mãe. Então, quando eu percebi isso, gente, eu confesso para vocês que eu fiquei tão envergonhada que eu não tinha outra coisa a fazer a não ser começar a rir. Então eu comecei a rir de nervosa. Aí eu caiu a ficha, eu falei: caramba, minha mãe teve 9 filhos. Uma mulher altamente sábia, altamente competente. Ela, com 9 filhos, ela leu acho que muito mais de 1000 livros. Sei lá quantos livros. Lá no interior, onde ninguém lia, ela tinha uma biblioteca. Ela ensinou corte e costura, ela ensinava a pintar. Ela foi catequista a vida inteira, desde os 12 anos de idade até quando ela morreu com 77 anos. Então, apesar dos 9 filhos, apesar de ter o marido meio difícil, que era o meu pai, né? Isso aí tem a ver com eles. Ela ainda conseguia desenvolver um monte de coisa. Quando eu olhei para tudo isso, e olhei para mim, o que eu estava fazendo, porque nesse momento eu estava paralisada, assim, no sentido de trabalhar fora, não conseguia, né? Com esse movimento de olhar só para dentro e de fazer esse movimento, eu não conseguia trabalhar fora. Então eu fiquei um tempo só em casa, cuidando das coisas de casa, que também aí é uma outra dinâmica que foi preciso para mim. Então, quando eu olhei para a grandeza da minha mãe,
eu falei, meu Deus, o que que eu penso que eu tô fazendo? Então ali, parece que ali foi o último sentimento, né, que eu tinha com relação a ela, que era um sentimento que me afastava dela. Então, fiz esse curso, percebi isso, uns meses depois eu fui lá visitar minha mãe. E daí, quando eu cheguei lá, que eu olhei para minha mãe, eu já não enxerguei mais a mesma mulher que eu enxergava antes. Parecia que eu estava vendo a minha mãe pela primeira vez, sabe? Eu achei a minha mãe tão linda. Eu achei a minha mãe assim tão jovem, mesmo andando com aquela perna com dificuldade. Eu lembro que eu cheguei na casa dela à noite, que tinha a casa dela e uma casa que ela construiu pra gente assim perto. Então eu falei, mamãe, eu tava querendo... Mamãe, tem coalhada? Que é o leite coalhado, né? Eu não sei se vocês conhecem. E aí ela falou assim, tem sim, minha filha. E foi se levantando para ir buscar. E aí eu falei, não, mamãe, deixa que eu pego, a senhora está sentada aqui. Ela falou, não, pode deixar que eu pego. Então ela foi lá com aquele movimento todo, ela balançava toda assim, sabe? Para poder caminhar. Aí ela foi lá, pegou a coalhada, me serviu e eu fiquei assim, admirando ela. Era como se eu estivesse vendo a minha mãe pela primeira vez de novo, depois que eu tinha vindo embora. Então, naquele momento ali, a minha vida abriu, né? O meu olhar ampliou. Parece que o meu coração expandiu e tudo na minha vida foi abrindo. O meu caminho foi abrindo, as oportunidades foram abrindo, eu fui enxergando possibilidades que eu não enxergava e tudo o que faltava melhorar na minha vida foi melhorando ali, a partir daquele momento. E todos os sentimentos que eu tinha com relação a ela, que era pena, reclamações, críticas, né? Porque a minha mãe era bem brava. Então, assim, vergonha, tudo isso foi se transformando em admiração. Eu passei a admirar minha mãe, eu passei a enxergar a qualidade nela em mim, as qualidades dela em mim. Então isso mudou a minha vida, porque eu passei a me ver como uma outra pessoa. Então eu tinha muitas críticas com relação a mim mesma, com relação ao corpo, com relação a um monte de coisa. Eu não achava que eu era boa o bastante para nada. Sempre achava que eu poderia fazer mais, que eu não estava fazendo o suficiente. Então, quando eu olhei para minha mãe e enxerguei a minha mãe, além daquela mulher, a minha vida abriu, a minha vida ampliou. Então, tudo mudou para mim a partir dali. Então, principalmente o profissional, que era algo que era uma dificuldade para mim, eu não me encontrava, fiz várias coisas, vários cursos, formações, pós-graduação, não preenchia o meu coração. Mas quando eu fui tomando a minha mãe, assim, né, nesse ponto, quando chegou nesse ponto, porque eu ainda tô tomando ela, claro, mas esse dia, essa percepção foi um marco para mim. A partir dali, a minha vida começou a abrir. Então, meus amores, por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque o que a gente observa é que a vida realmente nos trata como a gente trata a nossa mãe. Então, se a gente tem um relacionamento não fluido com a nossa mãe, se a gente não olha para a nossa mãe como pequeno, sabe? Porque a postura que a gente precisa ter diante da nossa mãe e também do nosso pai é a postura de quando a gente era pequenininho, de quando a gente tinha 3 a 5 anos de idade. Que a gente não tinha críticas, que a gente não tinha julgamento, que a gente achava que ela era a mãe mais perfeita do mundo e ela realmente é. Sabe, independente do que ela faça, do que ela seja, da forma que ela consiga fazer. A nossa mãe é a mãe perfeita para nós, é a mãe certa para nós. É claro que existem mães que têm as suas próprias questões, estão ligadas ao seu sistema de origem, onde elas não estão totalmente disponíveis para os filhos. A gente sabe disso.
Mas mesmo assim, se a gente consegue se alegrar com o que a gente recebeu dela, de principal, de essencial que foi a vida, e ainda com aquelas que nos amamentaram, cuidaram da gente quando era pequenininha, passaram noites acordadas, quando a gente estava doente, né? Quantas vezes eu fiquei doente, quantas coisas, né? A minha mãe fez por mim que eu não reconhecia, que eu achava que aquilo era obrigação. Então, assim, quando a gente consegue se alegrar, quando a gente consegue enxergar a grandeza da nossa mãe, sendo ela quem quer que ela seja, a mulher, porque a gente separa a mãe da mulher, quando a gente consegue tomar ela por inteira dentro do nosso coração, a nossa vida realmente tem outro sentido. Quando a gente consegue olhar para nossa mãe lá de pequenininho assim, ó, olhar para cima e enxergá-la grande e a gente pequeno diante dela, aí realmente a gente se torna grande para a vida. Porque só tem um lugar no mundo onde a gente pode ser pequeno. É lá diante da nossa mãe e diante do nosso pai. Só que quando a gente tem críticas, o que eu estou dizendo? Eu faço melhor do que você poderia fazer melhor, você poderia fazer diferente. Então, eu cresço, eu quero ser grande para minha mãe, eu quero ensiná-la a fazer as coisas. E quando eu faço isso, eu perco. Porque a mãe também se afasta. Quando um filho tem críticas em relação a uma mãe, mesmo que esse filho não diga, essa filha não diga, mas a mãe sente. Ela sente o que vai dentro do nosso coração. Então, quanto mais eu fui me aproximando da minha mãe com gratidão e admiração, mais a minha mãe foi se aproximando de mim. Mais a gente foi ficando próxima, como quando eu era bem pequena. Então, voltar a ser pequeno diante da nossa mãe é o nosso desafio. Segundo Bert Hellinger, ele fala que voltar a ser criança para nossa mãe, para os nossos pais, é um caminho espiritual. Então eu já vi muitas pessoas, eu andei um tempo perambulando pelo mundo terapêutico, né? Onde tem os terapeutas de várias modalidades. Já fiz vários caminhos. E assim, eu via que todos os que estavam em busca de se iluminar, né? Que estavam querendo fazer esse caminho da espiritualidade muito intenso, que estavam abdicando do próprio, né, da própria matéria, do corpo, eram pessoas que estavam completamente desconectadas da mãe. Então, eles estavam substituindo o caminho espiritual pelo caminho em direção à mãe. Claro, a pessoa faz isso de uma forma inconsciente, muitas vezes. Só que quando a gente se torna consciente de que o caminho que a gente precisa trilhar é voltar a ser pequeno para nossa mãe, então o caminho da iluminação já não faz mais tanto sentido. A gente vai se iluminando à medida que a gente vai retomando a nossa mãe. Deixa eu só ver aqui agora. Tem alguns comentários aqui. Que lindo, fiquei emocionada, Cláudia. É isso mesmo. Quando a gente é mãe, a gente compreende o valor de uma mãe, né? Então, quando eu me tornei mãe, eu também fui convidada a olhar para minha mãe. Eu esqueci de falar isso, que o meu movimento não foi só quando eu conheci as constelações, foi quando eu me tornei mãe. Aí eu comecei a observar a grandeza de uma mãe. Então vamos lá. A Lívia, sou grata à minha mãe, sim. E sabe qual é a melhor forma de demonstrar gratidão para nossa mãe? É quando a gente toma a nossa vida e faz algo de bonito com ela. É quando a gente é feliz, quando a gente expressa a nossa felicidade para o mundo, quando a gente leva o sucesso que nós somos para outras pessoas.
quando a gente vive os nossos relacionamentos felizes. Isso é a melhor forma de agradecer a nossa mãe. Eu lembro que quando a minha mãe, né, agora por último, me via bem casada, feliz, com as nossas meninas seguindo bem na questão do profissional, era só felicidade. A minha mãe se alegrava com isso. Porque para uma mãe ver um filho triste, uma filha triste, com depressão, fracassando nos seus relacionamentos, fracassando no trabalho, sem rumo na vida, essa é a maior dor para uma mãe. Então, quem é mãe sabe disso. Né? Então, Maria, eu tenho dificuldade de dizer um eu te amo, que gosto dela. Isso pode vir a prejudicar meu relacionamento, porque falo pouco eu amo para o meu esposo. Não quer dizer que não o ame, os dois. Então, Nara, eu nunca ouvi eu te amo da minha mãe. Nunca, nunca. Nem da minha mãe, nem do meu pai. Mas a minha mãe, ela dizia que me amava de muitas formas. Então, sempre que eu ia chegar lá no interior, ela reservava uma galinha caipira, né? Me desculpe se tem alguém vegano aí, gente, mas lá no interior era assim. Então, ela matava uma galinha caipira e preparava para quando eu chegava, porque ela sabe que é a minha carne predileta. Então, ela separava um tapete que ela mesma fazia, ela comprava alguma coisa e guardava, e quando eu chegava ela me entregava. Então, por muito tempo eu não entendi esses gestos de amor, mas quando eu passei a enxergar isso como gesto de amor, então esse eu te amo nunca me fez falta. E assim, às vezes a gente usa muito eu te amo para substituir uma ação. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu e meu marido. Teve uma época que meu marido ele estava muito em falha comigo, né? Assim, ele estava fazendo algumas coisas que demandavam o tempo dele, então ele quase nunca estava comigo. E para mim, tempo de qualidade é uma das coisas mais importantes. Então, o que acontecia? Toda hora ele falava que me amava. Aí mandava mensagem no telefone, nananã. Aí um dia me caiu a ficha. Eu falei assim, caramba, ele está me dizendo que ele está dizendo que me ama porque ele está querendo compensar algo que ele não está fazendo. Então eu falei para ele isso. Eu falei, olha, Jax, eu não quero ouvir você falar que me ama todo tempo. Isso para mim é vazio. Mas eu quero ver você fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, às vezes, falar o eu te amo é um substituto da ação. Não significa que ame realmente naquele momento. Então, se você não consegue dizer, mas se você sente que ama e está fazendo aquilo que demonstra o seu amor, tá tudo certo. Mas assim, treinar o eu te amo também é interessante. Tem a ver com a nossa postura interna. Tem gente que fala eu te amo, mas não sente isso de verdade e nem age correspondente a isso. Então, não é o que a gente diz, mas é o que a gente faz. É o que a gente faz de acordo com o que está no nosso coração, de acordo com o nosso sentimento. Tá bom? Então é isso, Nara. Nem sempre dizer eu te amo é realmente eu te amo. E como eu me torno pequena para minha mãe? Essa é uma boa pergunta e a gente vai fazer daqui a pouquinho uma meditação sobre isso, Lívia. Lívia, eu não sei se você tem filha, mas se você tiver, ou se você já teve filho pequeno, observe como é que uma criança pequena, de no máximo 5 anos, olha para a mãe. Eu me torno pequena diante da minha mãe quando eu tomo, né? Quando eu vou lá e tomo aquilo que ela tem para mim do jeito que é. E aí eu te indico um livro, Onde Estão as Moedas, do Juan Garriga. É um livro maravilhoso que é um conto que ele ilustra isso muito bem. Então, quando eu removo toda a crítica, toda a queixa, toda a acusação, todo o desejo de que a minha mãe seja diferente daquilo que ela é, eu vou me tornando pequena diante dela. E o olhar é esse.
Quando você tinha 5 anos de idade, você não tinha nenhuma queixa. A sua mãe era a mãe perfeita. Não importava se ela te desse umas palmadas na bunda. Você corria para ela e pedia o colo dela. Então é esse o olhar que a gente precisa desenvolver em direção à nossa mãe, para que a gente realmente tenha certeza que a gente está pequeno diante dela. Enquanto eu achar que posso fazer melhor do que ela, enquanto eu tiver crítica, eu estou numa postura de maior. Então a vida vai me tratar também assim. Tá certo? O Léo fala: a frase que me tocou, devemos olhar para nossa mãe como pequena, sem críticas. Exatamente, Léo, é isso. Se a gente olha, é só se imaginar com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, você não tinha nenhuma crítica à sua mãe. Ela era a mulher perfeita, ela era a mãe perfeita. Então, para mim, esse é o meu norte. Olhar para minha mãe igual quando eu tinha 5 anos de idade. E tem uma frase da Bíblia que eu acho assim que deve falar sobre isso. Que diz assim: só entra no reino do céu quem for como uma criança. Então é esse olhar diante da nossa mãe e do nosso pai. Porque quando a gente olha para eles como uma criança, sem maldade, sem crítica, sem julgamento, a gente olha assim para o mundo. A gente desenvolve um outro olhar para o mundo. Porque a mesma postura que a gente tem diante dos nossos pais, a gente tem diante do todo, a gente tem diante da vida. Então, é o que eu emano para a vida, né? E a vida é quem? O pai e a mãe, eles são os nossos portais da vida. Então, a forma que eu os trato é a forma que a vida vai me tratar, porque é o que eu emano. É quântico, aquilo que eu mando para o universo me manda de volta. Tá certo? Então, a minha filha me critica bastante, estou muito incomodada com isso, porque acho que é um reflexo da minha relação com a minha mãe. É assim que acontece? Exatamente, Laila. As crianças aprendem observando. E não só observando o que a gente faz, mas elas se conectam ao que a gente sente. Então, isso já é um reflexo. Os filhos vêm para nos mostrar muito claramente como está a nossa postura interna. Então, é um reflexo, sim, da sua relação com a sua mãe. À medida que você for curando a sua relação com a sua mãe, a sua filha vai ficando livre para não ter que te criticar para te mostrar isso. Porque, na verdade, os filhos ficam presos. E é uma dor também para os filhos ter que criticar a mãe. Então, quando você cura, você tanto libera a sua mãe como libera a sua filha. Então, é lindo esse trabalho. Tá bom? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui mais. Porque a gente tem que fazer a nossa... não tem mais perguntas e agora nós vamos fazer a nossa integração. A gente tem 7 minutinhos para fazer isso, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês uma percepção que uma amiga compartilhou comigo hoje. E foi uma percepção que eu já tive anteriormente. E eu vou conduzir vocês nessa meditação agora, nessa viagem. Então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos e respirem profundamente. E tragam a atenção para vocês, à medida que vocês inspirarem. Traz a atenção para você e solta o ar. Agora, quando você inspirar, eu vou convidar você, eu vou levar você para sentir o cheiro da sua mãe. Inspira e ao inspirar, sinta o cheiro da sua mãe. Eu consigo sentir o cheiro de lenha queimada, que era o cheiro característico da minha mãe, que ela cozinhava em fogão a lenha. E você, qual é o cheiro da sua mãe? Inspira e solta. Agora, eu vou convidar você a fazer uma viagem no tempo. Então, você vai voltar na sua linha do tempo. Eu não sei qual idade que você tem hoje, mas eu quero que você refaça o seu caminho e volte lá para quando você tinha 5 anos de idade.
E agora que você tem 5 anos de idade, eu vou pedir para você imaginar que a sua mãe está diante de você. Como é que você olha para sua mãe com 5 anos de idade? Como é que a sua mãe olha para você com 5 anos de idade? E agora você diminui mais um pouquinho. Vai para os 3 anos de idade. E agora, com 3 anos de idade, você olha para sua mãe nos olhos. E observa como a mamãe olha para você com 3 anos de idade. E agora, diante da mamãe com 3 anos de idade, estenda os seus braços para ela. E deixe que ela te pegue no colo. E quando ela te pegar no colo, olhe nos olhos da mamãe. E observe o que você enxerga dentro do olhar da mamãe. Você enxerga você mesma, você mesma. Então, nesse momento, vocês voltam de novo a ser um único ser, como vocês já estiveram, como nós já estivemos lá na barriga da nossa mãe, numa simbiose. Então, você e a sua mãe agora são uma coisa só. E você dissolve tudo, toda a crítica, toda a reclamação, toda a pena, toda a vergonha, toda a queixa, qualquer sentimento que te afasta da tua mãe, da nossa mãe, qualquer sentimento que nos afaste da sua mãe, a gente deixa se dissolver agora, enquanto nós nos tornamos novamente um com ela, lá no seu ventre. Inspira profundamente. E observa como você está agora. Observa como é que está a mamãe. Inspira profundamente. E vai voltando. Ainda fique nessa sensação dessa simbiose, dessa junção com a mamãe. E volte para o aqui e agora. Como estão vocês? Tá todo mundo bem aí do outro lado? Então eu deixo vocês aqui, lembrando que amanhã nós vamos falar a última live, né, sobre o tema mãe agora dessa semana. Depois em outro tempo a gente volta. Que delícia! Eu também estou me sentindo aqui preenchida. Quando o Bronkin, o Luke está dizendo que é um exercício difícil. Sim, quanto mais afastado nós estamos da nossa mãe, mais é difícil. Mas esse é um caminho. Às vezes a gente está nos primeiros passos em direção a ela, outros já caminharam aí a metade, outros estão mais próximos, mas todos nós estamos a caminho, tá bom? Então eu deixo vocês aqui, amanhã a gente vai falar sobre a mãe que eu tenho e a mãe que eu quero ser. Então, Laila, amanhã
nós vamos falar sobre as dinâmicas que influenciam no nosso ser mãe, né? E isso impacta as nossas filhas, porque a relação que eu tenho com a minha mãe é a relação que a minha filha vai ter comigo, tá bom? Então amanhã a gente se vê às 20h22. Lembrando que tem o nosso canal no Telegram, aonde a gente sempre deixa algo acerca de percepções que nos ajuda aí a caminhar alguns passos. Também que o nosso Buscando Soluções, o nosso primeiro episódio, foi postado hoje lá no canal do YouTube e está sendo um projeto muito gostoso responder as perguntas de vocês para mais pessoas, tá bom? Então, gratidão a cada um de vocês por estarem aqui. Gratidão, Ângela, Deja, Laila, Fran. Gratidão, feliz Dia das Mães para todo mundo. Para quem não vier amanhã, feliz Dia das Mães, aproveitem. Se vocês tiverem mãe, beijem, 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 peçam colo, porque olha, a minha mãe vai estar só no meu coração. Então, quando eu ajudo pessoas a se reconciliarem com a mãe, eu estou chegando cada dia mais perto da minha. Então, para mim, é uma alegria, tá bom? Beijo no coração, faça uma excelente noite.